Olá, queridos, tudo bem? Nós estamos em mais uma edição, mais um dia, nosso Memorial Casa, e em especial no mês de maio, estamos trabalhando o tema família, mês de maio que é o mês da família, então as mensagens do nosso Memorial Casa sempre vão abordar algum tema relacionado à família, e eu espero de verdade que as palavras, as mensagens que estão sendo ministradas aqui possam abençoar você, a sua casa, as pessoas que você conhece também, que você pode compartilhar esse link. Aliás, quero encorajar você a fazer isso agora. Se você quiser e puder fazer isso, pega esse link, manda lá no grupo da família, manda no grupo da faculdade, no grupo do trabalho, no grupo do condomínio, manda para alguém que você lembrou agora. Eu penso que o Espírito Santo pode te fazer lembrar de alguém agora que talvez precise ouvir essa mensagem, e você pode compartilhar esse link e abençoar alguém hoje por meio do Memorial Casa. Mas eu gostaria de começar esse tempo juntos, orando, falando com Deus, apresentando as nossas vidas ao Senhor, para que o Memorial Casa de hoje seja muito especial e possa nos abençoar e o Senhor possa falar aos nossos corações por meio da sua palavra. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Obrigado por esse dia, obrigado por estarmos juntos aqui, obrigado pela oportunidade que nós temos, ó Deus, de te chamar de Pai. Obrigado, Pai, porque Jesus Cristo abriu esse caminho para nós. Antes éramos inimigos, mas por meio de Jesus, Ele nos transforma em amigos de Deus. Antes Ele era unigênito, mas agora Ele é o primogênito, o primeiro de muitos filhos. Agora, Pai, posso te chamar de Pai e receber, ó Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, a herança, ser herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. Eu lhe peço, Senhor, que esse Memorial Casa seja muito especial. Seja um tempo de edificação, um tempo na Tua Palavra, um tempo de adoração, que cada momento desse culto, ó Pai, dessa transmissão, o Senhor possa falar conosco, nós que estamos aqui ministrando, e cada casa, cada família, seja no trabalho, seja em casa, seja de manhã, de tarde, de noite, seja, ó Deus, um jovem, um adolescente, um adulto, ó Pai, uma esposa, um marido, um casal. Enfim, Pai, eu lhe peço que a Tua Palavra possa alcançar corações nessa hora. Muito obrigado. Continue abençoando essa ferramenta, Memorial Casa, alcançando muitas famílias para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos iniciar esse tempo nosso adorando ao Senhor. Aumenta um pouquinho aí o volume da sua televisão. Faça desse momento um momento de adoração, de louvor, muito mais do que canções, músicas bonitas. Faça desse momento um momento de experiências com Deus através da adoração, do louvor. Que Deus te abençoe e possa falar com você também por meio desses louvores. Vamos juntos adorar a Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer.
e céu. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Amém, 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 amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém, 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 amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, Tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença Me acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Glória a Deus, queridos, como é bom adorar o Senhor, como é bom louvar a Ele com cânticos, com orações, com expressões de amor, né? Como eu disse, muito mais do que música,
nós queremos entregar o nosso coração para Jesus e exaltar e engrandecer o nome dEle o tempo todo. Que bom que você está com a gente até agora e eu espero que as músicas, o momento de adoração tenha também abençoado e edificado o seu coração. Nós vamos continuar adorando a Jesus agora, devolvendo ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Sabe, queridos, é um privilégio para nós participar daquilo que Deus está fazendo no mundo. Deus, Ele não precisa do meu dinheiro, não precisa do seu dinheiro. A Bíblia diz que Ele é dono do ouro e da prata, tudo vem dEle, tudo pertence a Ele. Mas para nós, sabe, é uma alegria, é um privilégio estar junto com o Senhor naquilo que Ele está fazendo. E Deus está fazendo tanta coisa, gente. Ele está fazendo aqui na Cristolândia um projeto que nós apoiamos, nós sustentamos aqui em Linhares. Ele está fazendo lá no Egito, por meio dos nossos missionários que nós sustentamos no Egito. Ele está fazendo em Portugal, por meio do nosso missionário também, em África, na Ásia, entre os índios e outros projetos que a igreja desenvolve. Isso tudo resultado de oração, de homens e mulheres que se colocaram à disposição do Senhor, ouviram o ídio chamado, né, e estão no campo missionário. Mas isso também é resultado do seu investimento, daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, as sementes que você tem semeado. Então faça desse momento um momento de dedicação, dízimos e ofertas com alegria, para que nós possamos levar a palavra de Deus ao máximo de pessoas possíveis. Vai estar na tela aí o QR Code, o Pix, faça isso entendendo da satisfação, da alegria e do privilégio que nós temos de participar no que Deus está fazendo. Glória a Deus, irmãos. Hoje mais uma palavra para abençoar a sua família, a sua casa. Mês de maio, mês da família. Espero de verdade, de coração, tudo que nós estamos planejando, sonhando para esse mês, tem um objetivo: fortalecer a sua casa, fortalecer o seu casamento, fortalecer os seus filhos, fortalecer a sua relação com as pessoas que você mais ama, que é a sua família. E você pode ter certeza que tem alguém que ama a sua família também, que é o nosso Deus. E Ele sempre faz de tudo para nossas famílias serem abençoadas, né? E hoje quero compartilhar uma palavra de Deus para o nosso coração com o tema O Legado da Família. Como famílias, nós podemos deixar um legado para aqueles que nós amamos dentro da nossa casa, a partir dos nossos lares. Em Atos capítulo 3, do versículo 25, a Bíblia diz assim: Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Uau! Que legado que nós recebemos! Sobre a vida de Abraão tinha uma promessa, que a partir de Abraão, a partir do pai da fé, Abraão, que se colocou à disposição do Senhor, todas as famílias da terra seriam benditas, seriam abençoadas. E isso significa que me inclui você também. A nossa casa, a nossa família, o nosso lar também é resultado da bênção de Deus prometida para Abraão. A partir do momento que ele ouve a voz de Deus, se coloca à disposição de Deus para ouvir o chamado e cumprir a missão que Deus tinha para ele, Deus então faz uma promessa que a partir de Abraão, os descendentes dele seriam abençoados, seriam alcançados, e nós queremos crer que tudo aquilo que nós experimentamos hoje, da bênção, do favor de Deus, tem a ver com aquilo que Deus declarou sobre a vida de Abraão milhares e milhares de anos atrás. É sobre isso que eu quero falar, sobre o legado. Eu preciso lembrar sempre
que sobre a minha casa, sobre a sua casa, sobre as nossas famílias, há uma palavra de bênção. Família é um projeto que nasceu no coração de Deus. Não foi inventado por uma pessoa. Não foi inventado por Abraão, não foi inventado por Moisés, não foi inventado por um profeta, por um rei, não foi inventado por um pastor, por um padre. Família nasceu no coração de Deus. Um dia Deus sonhou com a família, quando ele estava então lá no Gênesis, na criação, criando tantas coisas, criando os céus e a terra, criando os animais, as águas, né, os peixes e as aves. Deus então criou o primeiro casal, homem e mulher, e constituiu, a partir do primeiro casal, uma família. E a partir dessa família, então, Deus povoou toda a terra. Então, a bênção de Deus está sobre a família. A bênção de Deus está sobre os lares. Deus sonhou com a família. Eu gosto de pensar que família é ideia de Deus, plano de Deus, nasceu no coração de Deus. E sobre a nossa família há então uma promessa, há sim um propósito, há sim um legado. Eu sei que existem lutas, eu sei que existem batalhas, né? Como Adão e Eva, o primeiro casal, eles enfrentaram, como Abraão enfrentou, como Noé enfrentou, Moisés, e nós poderíamos falar de tantos, né? Homens e mulheres ao longo da história bíblica que passaram por lutas e desafios dentro das suas casas, dentro das suas famílias. Mas mesmo com todas as lutas, mesmo com todos os desafios, nós precisamos e podemos crer que esse projeto ele prevalece até hoje e vai prevalecer para sempre, porque todo projeto de Deus é vitorioso. Todo projeto de Deus, irmãos, o inimigo, ele não pode contra aquilo que nasceu no coração de Deus. Então, mesmo com todos os desafios, separações, divórcios, pais contra filhos, filhos contra pais, né, que nós vemos ao longo da história, nós vemos acontecendo isso hoje, infelizmente, não por causa de Deus, mas por causa da dureza do coração do homem, por causa da incredulidade do coração do homem, por causa do pecado, por causa da nossa natureza caída, nós enfrentamos lutas e batalhas também dentro da nossa casa. Mas eu preciso lembrar sempre que há sobre nós um legado, há sobre nós uma promessa, há sobre nós, então, uma palavra, uma profecia de Deus sobre as nossas vidas, né? Família é o primeiro e mais importante fundamento da sociedade. Sabe por que a sociedade está fraca? Porque tantas famílias estão fracas. Mas eu preciso lembrar também que uma família forte fortalece a sociedade. A família é o primeiro e mais importante fundamento de uma sociedade saudável. Por isso que nós cremos no valor da família, por isso que nós investimos tanto na família, por isso que nós cremos tanto no casamento, no relacionamento de pais com seus filhos, filhos com seus pais, e nós valorizamos tanto isso, né? Em Gênesis capítulo 12, versículo 3, ainda falando de Abraão, olha só o que Deus disse para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nossa família, então, é fruto dessa promessa, dessa bênção de Deus sobre a vida de Abraão. E quando a gente fala de legado, eu separei aqui uma definição de legado. Olha só que interessante. Legado, então, é transmitir, é deixar por herança aquilo que se deixa por testamento, o que as gerações passadas transmitem às atuais. Legado é uma instrução bíblica, uma ordem aos pais. Então, legado é transmitir, deixar por herança e, principalmente, muito mais do que uma herança física, material, dinheiro, bens e posses, mas principalmente uma herança espiritual. Deuteronômio capítulo 11, no versículo 19, diz assim: ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. A Bíblia diz, o Senhor falando por meio da palavra, que nós temos que ensinar as Escrituras, as leis, as orientações, os mandamentos, a Bíblia, a palavra de Deus, para os nossos filhos, compartilhando, deixando para eles, então, o principal e maior legado, que é o conhecimento a respeito de Deus. A principal herança que um pai pode deixar por um filho não é um saldo bom numa conta corrente, numa poupança, num investimento. O maior legado, a maior herança
que o pai pode deixar para um filho não é um carro bonito, uma casa boa, uma fazenda, um gado, bens, posses. Não, não, não. O maior legado que um pai pode deixar para um filho é o conhecimento a respeito de Deus. É o legado espiritual. É a experiência que ele tem com o Senhor, onde ele pode deixar para os seus filhos. No passado, as famílias, as pessoas não tinham a Bíblia como nós temos hoje, principalmente na época do Antigo Testamento, né? E também no Novo Testamento. Não tinham a Bíblia assim facilmente, ou parte das Escrituras como nós temos hoje. Então, esse legado era transmitido de pai para filho. Como? Contando, compartilhando, né? O pai que tinha experiência com Deus compartilhava com os seus filhos, então os filhos buscavam também ter essa experiência com Deus. Aquilo que os pais experimentavam na caminhada com o Senhor, eles então deixavam de herança, de legado para os seus filhos, e os seus filhos compartilhavam com os filhos dos seus filhos, e isso ia alcançando então tantas gerações. Então, quero falar sobre legado, depois dessa breve introdução, né? Pensando que a família é esse lugar onde nós podemos desfrutar dessa herança, desse legado. Então, nós precisamos entender o quanto a família é importante, né, para as nossas vidas, para a sua família. Em primeiro lugar, a família estabelece a sua identidade. Em Mateus capítulo 1, nós temos ali a genealogia de Jesus. O texto diz assim, em alguns versículos aqui, que eu vou ler: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo houve 14 gerações, de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia, e 14 do exílio da Babilônia até Cristo. Isso é incrível, porque Jesus recebeu um legado e nasceu em uma família. A família é o lugar onde também nós recebemos a nossa identidade. Isso é incrível, né, gente? Olha só, o primeiro evangelho, o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, o capítulo 1, então, é registrado a genealogia de Jesus, dos antepassados de Jesus. Isso é incrível, porque Jesus ele poderia ter vindo ao mundo de diversas maneiras. Como eu brinco aqui na igreja, ele poderia ter simplesmente aparecido, ter chegado e falado assim, ó, cheguei, gente, cheguei para cumprir a minha missão. Ele poderia ter sido trazido por anjos, ele poderia ter vindo de uma maneira assim muito imponente, sentado num cavalo branco. Um dia ele vai vir assim, para buscar a sua igreja. Mas a primeira vinda de Jesus não foi assim. A primeira vinda de Jesus foi dentro de uma família. Jesus tinha um pai, José. Jesus tinha uma mãe, Maria. A Bíblia fala dos antepassados de Jesus. A Bíblia, então, relata a história, a construção da genealogia de Jesus. Jesus é chamado mais tarde de filho de Davi, ou seja, da linhagem de Davi veio Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Quando Deus enviou, então, o seu Filho ao mundo, ele envia Jesus por meio de uma família. Deus ama tanto a família que ele quis assim, né? Quando foi profetizado, Jesus, ele foi anunciado a vinda dele a partir de uma família. Por que que isso traz para nós essa ideia de legado e também de identidade? Porque o legado também tem a ver com a nossa origem, de onde nós viemos, né? Você tem uma raiz, né? Eu tenho uma raiz, você tem uma origem. Deus não errou nas nossas escolhas, né? Deus não errou naquilo que Ele escolheu para nós, na nossa casa, nossa família, os nossos antepassados, sabe? Quando a gente pensa sobre isso, provavelmente muitos que estão acompanhando agora essa mensagem, você que já tem uma experiência com Deus, talvez você conhece Deus por causa do seu pai, por causa do seu avô, por causa do seu bisavô. Talvez o seu pai te apresentou Jesus, ou falou de Jesus, ou levou você à igreja em algum momento, porque o avô dele, porque o bisavô, porque o tataravô, alguém da família teve uma experiência com Deus. Então nós precisamos lembrar que a família é o lugar também onde nós recebemos esse legado, essa identidade que é passada de pai para filho. Em segundo lugar, a família prepara a gente para a vida. Olha só o que está escrito em Provérbios 1:8. Ouça, meu filho,
a instrução de seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Todos nós recebemos instruções na vida. Todos nós estamos sempre aprendendo. Estamos recebendo direções, estamos recebendo correções e, sabe, a família, esse ambiente assim saudável, esse ambiente maravilhoso, onde nós somos também preparados, educados, instruídos para a vida. A família é o lugar onde nós somos ensinados, somos educados. Eu sou da época, e eu sei que eu pareço novo, né, gente? Eu sei que eu pareço ter uns 30 anos, mas eu já vou fazer 47 esse ano, né? Brincadeiras à parte, mas eu sou do tempo que aquilo que a gente tinha que aprender de mais importante, a gente não aprendia na escola, a gente aprendia dentro de casa. Valores, princípios, forjar caráter. Não era forjado o caráter numa escola, numa faculdade, numa sala de aula, num curso do YouTube. Sabe onde que a gente aprendia as coisas mais importantes da vida? Às vezes era sentado ao redor de uma mesa, num jantar, às vezes era numa correção também, numa disciplina, numa conversa dura, difícil, mas numa conversa onde existia transparência e verdade. Nós vivemos um tempo, sabe, queridos, que tantas famílias têm transferido a responsabilidade de ensino, de instrução, às vezes para uma escola, às vezes para uma babá, às vezes para o vovô, para a vovó, para o titio, para a titia, às vezes para o ministério infantil da igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. Todos esses agentes têm o seu lugar e a sua importância. Mas como pais, nós temos o privilégio, e isso é intransferível. Nós não podemos transferir, nós não podemos responsabilizar, nós não podemos terceirizar para outros aquilo que Deus nos deu de oportunidade, privilégio e responsabilidade, que é instruir os nossos filhos no caminho do Senhor. Então, família é lugar onde o caráter é forjado. Olha só, isso é maravilhoso. Quando a gente olha, por exemplo, para a vida de Jesus. Gente, isso é incrível. Às vezes eu fico pensando nessas coisas e eu fico assim viajando. Eu não sei se você viaja como eu não, mas eu sou viajante às vezes, sabe? No melhor sentido da palavra, quando eu olho para a palavra de Deus. Jesus, ele poderia ter vindo de diversas maneiras, como eu disse, e ele poderia ter nascido, já crescido e ter começado o seu ministério. Mas Jesus passou boa parte da sua vida, não foi nas multidões não, foi dentro de casa. O ministério de Jesus durou mais ou menos aí 3 anos, né? E pela palavra de Deus a gente pensa que mais ou menos aos 30 anos Jesus então começou o seu ministério público e aos 33 anos, mais ou menos, ele foi crucificado, né? Então, durante 30 anos, Jesus ele foi forjado, poderemos dizer assim, ele foi instruído, ele foi ensinado dentro da sua casa, ao redor de uma mesa, ouvindo, falando, onde os seus pais estavam ali, às vezes corrigindo, às vezes aconselhando. Então, família é esse lugar onde nós somos forjados. Eu quero encorajar você, não transfira para outro lugar aquilo que Deus deu para você, de responsabilidade como pai, como mãe. E você que é filho, entenda que a sua casa é um lugar onde nós aprendemos valores e princípios para a vida. Eu sou de uma época, eu sou meio careta com relação a isso, tá, gente? Nesse sentido, eu sou bem tradicional. Eu respeito todas as outras opiniões daquilo que eu vou falar agora, mas eu tenho a minha. Para mim, escola é lugar onde nós vamos aprender português, matemática, ciência, geografia e outras disciplinas que também são importantes para a vida, onde nós também podemos aplicar no nosso crescimento, no nosso aperfeiçoamento, aonde isso vai ajudar a gente a ser uma pessoa melhor, com toda certeza. Mas eu quero crer que os valores, os principais valores da vida, onde de verdade o nosso caráter é forjado com princípios e valores espirituais, isso acontece dentro de casa e nós não podemos negociar isso. Mas eu quero falar também com você sobre a família como um lugar onde as nossas necessidades são supridas. Olha só o que diz em Mateus capítulo 7, versículo 9 ao versículo 11. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos,
quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Uau! Então família também é um lugar onde as nossas necessidades são supridas. E quando eu falo de necessidade, eu não estou falando só de comida, só de bebida, só de roupa. Eu estou falando principalmente da família ser um lugar onde as nossas necessidades emocionais e espirituais são supridas, sabe? Nós podemos olhar para a nossa casa, nós podemos olhar para o nosso lar como uma fonte onde nós somos supridos emocionalmente, onde nós podemos encontrar amor, onde nós podemos encontrar paz, onde nós podemos encontrar esperança, onde nós podemos encontrar alegria, onde também, tantas vezes, como eu disse agora há pouco, nós seremos corrigidos, nós seremos exortados. Família é um lugar, sim, onde as nossas necessidades elas são supridas, além de físicas, materiais, mas principalmente espirituais e emocionais. Família é o nosso refúgio, onde nossas necessidades são supridas. E o legado também tem a ver com provisão. Com provisão. Deus falou com Abraão, olha, abençoarei aqueles que te abençoarem. Né? Deus ele prometeu para Abraão, prometeu para outros ao longo da história a provisão, o cuidado a partir do lugar onde eles estavam plantados. E eu preciso crer também que a minha família, esse legado que eu recebo na minha casa, é um lugar também onde é fonte, onde as minhas necessidades são supridas. Né? Deus nos sustenta também através das nossas famílias. Família, em quarto lugar, é um lugar de refúgio. Provérbios 14, 26 diz, aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Sabe, queridos, quem teme a Deus sempre estará seguro num lugar chamado família. Família deve ser esse lugar de proteção. Família tem que ser esse lugar de segurança e de refúgio. Claro, queridos, nós vivemos tempos difíceis, tempos maus, onde em tantas famílias disfuncionais, em vez de uma criança, em vez talvez de uma esposa ou de um marido encontrar proteção, elas encontram agressão. Infelizmente, isso não tem a ver com Deus, a culpa não é de Deus, a responsabilidade é nossa mesmo. Né, por causa da nossa natureza caída, por causa da nossa incredulidade, por causa do pecado. Mas nós não podemos esquecer que o sonho de Deus para a família, sim, é que seja um lugar de proteção, é que seja um lugar de esperança, seja um lugar de paz. Infelizmente, nós vivemos tempos difíceis que tantos filhos, às vezes, querem ir para qualquer lugar, menos para dentro de casa. Nós vivemos um tempo onde esposas, tantas vezes, preferem estar na casa de outras pessoas, dos seus pais, né, ou das suas amigas, do que próximo dos seus maridos dentro de casa. Porque acaba que a família se transformou num lugar de enfermidade emocional, de enfermidade espiritual e também de física. Porque em tantos desses lugares, como eu falei, em vez de encontrar proteção, as pessoas encontram agressão. Mas não porque acontece isso que eu tenho que olhar para a família, então, como um lugar defeituoso. Não, não foi assim que Deus sonhou. Nós precisamos sonhar junto com Deus, onde a família pode ser, sim, um lugar onde nós somos guardados, protegidos, onde nós somos refugiados, onde nós encontramos, então, esse porto seguro, sabe? Esse oásis. Isso começa comigo. Eu preciso proporcionar isso para a minha família. Isso começa com a minha esposa. Ela precisa proporcionar isso para a nossa família. Isso começa comigo e com a minha esposa, proporcionando isso para os nossos filhos. Isso começa com você. Não dá, sabe, esposa, para você cobrar do seu marido aquilo que você não faz. Não dá para cobrar da sua esposa, marido, aquilo que você não faz. A Bíblia deixa claro para nós, sabe, que nós temos responsabilidades dentro de casa, dentro da família. E é muito mais do que responsabilidade de lavar uma louça, mas é suprir, guardar, proteger o coração do outro, sabe? Ser esse lugar de alento, ser esse lugar onde nós podemos chorar, onde podemos nos alegrar, esse lugar onde nós podemos respeitar e devemos respeitar. Então, por isso que nós podemos e devemos sonhar com Deus como família, um lugar de esperança. Sabe, irmãos, eu não tenho uma família perfeita. Minha família também tem os desafios. Sabe, eu amo a minha esposa, a Dani, os meus filhos. Eu sou apaixonado pela minha família. Eu não consigo me ver
fora da minha família, sem a minha esposa. Pela graça de Deus, esse ano nós vamos completar 17 anos, aliás, agora em maio, nós estamos completando 17 anos de casado. Olha só que bênção, é maravilhoso. Agora, ao longo desse tempo, poxa, tantas lutas, tantos desafios, batalhas, sabe? Dias difíceis, dias assim, nossa, meu Deus, difíceis demais. Mas sabe o que eu tenho o privilégio de dizer assim para vocês, com muito amor, com muita graça, assim, enfim, uma palavra assim, de encorajamento, é que quando eu estou em apuros, quando eu estou com lutas, com desafios, sabe qual é o primeiro lugar que eu quero estar? Na minha casa, na minha família. Às vezes eu tenho um dia difícil, né, com conversas difíceis. Às vezes eu tenho uma reunião aqui na igreja com alguém, alguma situação difícil que eu tenho que lidar, sabe? Onde eu tenho que, às vezes, falar uma palavra dura, ou eu recebo uma palavra dura. Às vezes eu tenho uma conversa difícil com alguém que eu tenho que tocar numa situação que eu não gostaria de tocar. Ou às vezes alguém vem falar alguma coisa comigo que eu não gostaria de ouvir, sabe? Onde eu saio daqui bem desanimado. E a minha vontade não é ir para a casa de um amigo, a minha vontade é ir para casa. Porque a minha casa precisa ser o meu lugar seguro. Na minha casa, eu não tenho como usar uma máscara. Na minha casa, eu posso ser eu mesmo, posso ser o Aedas. Na minha casa, eu posso chorar. Na minha casa, eu posso sorrir. Na minha casa, eu posso, de verdade, compartilhar as minhas emoções. Então, assim, eu tenho esse privilégio, pela graça de Deus, mas também pela oportunidade, né, que Deus está me dando, junto com a minha esposa, de construir um lar. Não perfeito, porque nós temos desafios também, sabe? Mas um lar saudável, onde, quando eu estou em apuros, o lugar que eu quero estar é a minha casa, é a minha família. Quando eu estou passando por luta, gente, eu fico doido para chegar em casa logo. Quando eu estou passando por alguma luta, alguma batalha, algum desafio, eu sou doido para pegar meu carro, minha bicicletinha, pedalar logo, chegar em casa, para que eu possa estar no meu lugar de segurança, o meu lugar de refúgio. Isso também pode acontecer com você. E eu creio que para muitos que estão acompanhando esse Memorial Casa, isso é verdade também. Creio que para muitos aqui, você está concordando comigo assim, também é para mim isso, você marido, você esposa. Mas talvez para muitos aqui, não tem sido assim. Mas a sua família pode ser assim. Não espere que o outro faça. Começa você fazendo da sua casa um lugar de refúgio e de proteção. Em quinto lugar, a família revela o amor de Deus por nós. Olha só o que está escrito em Efésios 2,19. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Sabe, queridos, nossas famílias não são perfeitas, como eu falei, mas pensando em algo assim razoável, né? Algo que a gente entende que seria o natural, é que as famílias pudessem ser um lugar de amor. E amor é muito mais do que sentimento, como a gente já tem falado aqui algumas vezes. Amor é atitude, é ação em favor do outro, né? E a família precisa ser um lugar, uma fonte também de amor, onde as pessoas estão servindo umas às outras, onde as pessoas são diferentes, claro que sim, né? Onde as pessoas pensam diferentes, também sim, não tem problema. Deus não nos fez uniforme, né? Deus nos fez diferentes, né? Mas dá para viver em unidade, mesmo na diversidade. Mesmo as diferenças dentro de casa, nós podemos encontrar amor. Então, nós podemos experimentar o amor uns pelos outros e nós também podemos experimentar o amor de Deus por meio dos nossos familiares. Talvez muitos de vocês aqui, muitos de nós, experimentamos o amor de Deus por meio da nossa mãe, por exemplo, onde nossas mães cuidaram de nós, supriram as nossas necessidades, além de físicas, principalmente emocionais e espirituais. Talvez foi a sua mãe que levou você para o culto infantil, talvez foi a sua mãe que te levava para a escola bíblica dominical, talvez era a sua mãe que levava você para o acampamento da igreja, a sua mãe que insistia com você para ir para a igreja, mesmo você não querendo. E ela não fez algo ruim para você, não. Na verdade, ela estava fazendo algo muito especial. Ela estava plantando no seu coração o amor de Deus. E é o que nós temos que reproduzir na vida dos nossos filhos hoje, nesse tempo, agora, sabe? Levando o amor de Deus através das relações, através das conversas, do compartilhamento. Agora é a nossa vez.
Agora é o nosso tempo de fazer isso. Mas nós podemos sim olhar para as nossas vidas, para as nossas famílias e sim encontrar o amor de Deus sendo revelado também dentro da nossa casa. Legado também tem a ver com transmitir amor. Então você que é pai, você que é mãe, transmita amor para os seus filhos. Muito mais do que sentimento, sirva os seus filhos. Abençoe os seus filhos, tenha uma atitude, sabe, que demonstre esse amor por eles. E você que é filho, demonstre amor pelos seus pais, sirva os seus pais. Uma maneira de você honrar o seu pai, e a Bíblia diz que honrar pai e mãe é mandamento. E se você quer honrar pai e mãe, ame os seus pais. Como? Servindo, usando palavras doces, palavras, sabe, amáveis. Porque às vezes a gente vê filho tratando pai e mãe de uma maneira tão triste, sabe? A gente vê filhos, às vezes, tratando os amigos melhores do que tratam pai e mãe. Que isso, gente? Não pode ser assim. Talvez você teve um relacionamento difícil com seus pais. Talvez você teve algum desafio com seu pai, com sua mãe. Mas continua sendo seu pai, sabe? A Bíblia não diz assim, honre pai e mãe perfeito. A Bíblia não diz honre pais e mãe se eles forem crentes. Não, a Bíblia diz honre pai e mãe. Atitude de honra não é atitude se eu quero ou não quero fazer. É uma atitude de obediência a Deus. E quando eu obedeço, eu também provo que eu amo. Aliás, obediência é a maior prova de amor. Eu falo que amo a Deus quando eu obedeço a Deus. E Deus espera, sim, que a nossa família seja um ambiente de amor, onde você, marido, pode amar a sua esposa, onde você, esposa, pode amar o seu marido, onde vocês, pais, podem amar os filhos, onde vocês, filhos, podem amar os pais, né? Nesse lugar, mesmo não sendo perfeito, mas um lugar onde nós podemos ter saúde, né? Em sexto e último lugar, a família nos ensina, estimula a nossa fé. Então, família também é um lugar onde nós podemos receber um legado de fé. Olha só o que o apóstolo Paulo ele falou para Timóteo. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Uau! Olha só o que Paulo disse. A fé da sua avó, Timóteo, a fé da sua mãe, Timóteo, habita também em você. Olha só o que Paulo fez, gente. Paulo reconheceu em Timóteo a fé da mãe de Timóteo, a fé da avó de Timóteo. Então, família também é um lugar onde o legado, ele multiplica, ele transmite a fé. A nossa fé, ela também pode ser transmitida para os nossos filhos. Claro que eles terão em algum momento as decisões deles. Claro que em algum momento eles vão fazer as escolhas deles. Mas nós podemos semear a fé no coração deles. Talvez, marido, a sua esposa ainda não seja convertida. Eu não estou falando de religião, mas estou falando de conversão a Cristo Jesus. Talvez ela ainda não é convertida. Mas sabe, você pode transmitir a sua fé para ela. Não querendo colocar a sua religião de goela abaixo dela, mas você pode transmitir a sua fé para ela com o seu testemunho, como você trata ela, como você trata os seus filhos, como você vive dentro da sua casa. Talvez, esposa, o seu marido não seja convertido ainda. Talvez ele ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Mais uma vez, eu não estou falando de religião, eu estou falando de experiência com Jesus. Sabe como você pode transmitir a sua fé para o seu marido? Através do testemunho. Sabe como você pode fazer isso para os seus filhos? Através do seu testemunho. Às vezes, a gente tem que falar menos e talvez a gente tem que viver mais. Talvez, nesse tempo, como pais, ou como filhos, como maridos, ou como esposas, se queremos transmitir a nossa fé, talvez a gente tenha que viver mais do que falar. Paulo, ele via em Timóteo, porque Timóteo, muito mais do que falar, Timóteo, ele transmitia a sua fé. Agora, de onde que veio a fé de Timóteo? Da mãe de Timóteo e da avó de Timóteo. Então, faça da sua família um lugar de legado também da fé. Como eu disse no início,
Talvez você está aqui hoje porque a sua avó transmitiu a fé dela para você. Talvez você está aqui hoje porque o seu avô, o seu pai, o seu tio, alguém da sua família transmitiu a fé para você. Talvez a sua esposa, talvez seu marido. Que tal você fazer isso agora? Você ser um transmissor de fé. Você vai ser aquele agora que vai deixar um legado de fé para sua esposa, para o seu marido e para os seus filhos, como um tesouro precioso e poderoso. Eu já estou encerrando essa palavra, mas posso dizer algo muito importante para você? A maior herança que você pode deixar para os seus filhos não está no banco, não está numa casa bonita, não está num carrão importado, não está numa casa de uma lagoa. A maior herança que você pode deixar para os seus filhos é quem é Jesus para você. O legado de fé é a maior herança que você pode deixar para os seus filhos. Sabe por quê? O dinheiro do banco acaba. A casa nova vira casa velha. O carrão importado um dia vai virar sucata. Mas a sua fé pode durar para sempre. Aliás, a sua fé transmitida para os seus filhos pode levar ele para a eternidade. Que você então, eu, todos nós, façamos como Abraão, que nós possamos transmitir o legado a partir da nossa casa e a partir da nossa família. A nossa família pode ser um lugar onde nós podemos deixar um legado para as próximas gerações. Eu quero ver o Rafael, a Sofia e a Laura aos pés de Jesus. E eu quero ter o privilégio, se Deus me permitir, de ver os filhos dos filhos deles também aos pés de Jesus, como um privilégio de que um dia eu transmiti a minha fé para eles. A decisão vai ser deles quando eles crescerem, mas eu posso fazer a minha parte e transmitir o meu legado de fé a partir da minha casa. Vamos orar sobre isso? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Nós somos gratos, ó Deus, porque nós podemos olhar para a história de Abraão, um homem que viveu milhares e milhares de anos atrás. Um homem, ó Deus, onde a sua história, a sua família está bem distante de nós. Mas sobre Abraão tinha uma promessa, sobre Abraão tinha uma profecia, sobre Abraão tinha uma palavra de vida, uma palavra de legado. E esse legado, ó Deus, que o Senhor liberou sobre Abraão, tinha a ver com os descendentes dele. Quando o Senhor falou, então, que todos os descendentes, todos os moradores da terra seriam abençoados, seriam benditos por causa daquilo que o Senhor estava fazendo na vida de Abraão. Então, eu hoje, os meus irmãos e irmãs que estão acompanhando esse Memorial Casa, essa mensagem, todos nós possamos, ó Deus, ser alcançados, e somos alcançados pela palavra e pela promessa que o Senhor fez para Abraão. Ou seja, o legado daquele homem chegou até nós. Então a família pode ser e deve ser, e o Senhor espera que seja, um legado de fé. Que o Senhor, ó Deus, faça isso também a partir de nós. Que eu possa deixar um legado para minha esposa, para os meus filhos, para os meus netos. Que, ó Deus, todos aqueles que estão acompanhando esse culto agora, essa mensagem agora, todos nós possamos entender que a nossa família pode ser uma fonte de fé, de esperança, de refúgio, de proteção, de amor, de suprir as necessidades, mas principalmente de fé. Que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos conheçam Jesus a partir daquilo que o Senhor Jesus está fazendo em nossas vidas. Que nós possamos transmitir para eles como um legado. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos, que bênção, né? A palavra de Deus, a palavra dele, que gera no nosso coração, então, essa possibilidade, essa esperança de vivermos esse legado dentro da nossa casa. Talvez sua família, ela tenha sido disfuncional, talvez a sua família vive lutas e batalhas, mas não precisa ser assim. Você pode olhar para a sua casa e ver como um lugar não perfeito, como a minha também não é, mas um lugar saudável, onde Deus pode manifestar a presença, o poder e o plano dele na sua vida e na sua casa. Sonhe isso, não espere isso do outro.
Faça você, da sua família, um lugar onde você pode transmitir um legado muito especial. Quero encorajar você a pegar esse link e compartilhar com o máximo de pessoas. Talvez ao ouvir essa mensagem, você lembrou de alguém. Talvez você lembrou do seu pai, que transmitiu a fé dele para você. E você quer honrar ele. Mande para ele esse link e fala assim: pai, você é esse que transmitiu para mim o legado de fé. Talvez foi sua mãe, talvez foi a sua avó, como foi a avó de Timóteo. E você pode fazer isso agora. Mas talvez você pode transmitir e compartilhar esse link para uma família que precisa tanto. Para um pai que precisa tanto, para uma mãe que precisa tanto, de um filho que precisa tanto agora de ouvir essa palavra, que não é minha, não é do Ederson, é do Senhor Deus para os nossos corações. Deus abençoe você, um ótimo resto de semana, né? Uma ótima semana na presença do Senhor. Na próxima semana, né? Se Deus permitir, próxima quarta-feira, nós teremos então mais um culto, Memorial Casa, para abençoar a sua família. Deus te abençoe, fique na paz.